No final do século V a.C., o mundo conhecido tremia diante de um único nome: Dário I, o Rei dos Reis. O Império Persa era a maior superpotência da época, estendendo-se da Índia ao Egito. Mas, no horizonte, uma pequena península de cidades-estado ousou desafiar o gigante. O que aconteceu na planície de Maratona, em 490 a.C., não foi apenas uma batalha. Foi o momento em que a ideia de liberdade enfrentou a submissão. Se os gregos falhassem ali, democracia, filosofia e a arte ocidental poderiam ter sido sufocadas no berço. Tudo começou com uma revolta. Algumas cidades gregas na Jônia se rebelaram contra o domínio persa. Atenas enviou ajuda. Durante o conflito, a cidade persa, Sardes, foi incendiada. Reza a lenda que Dário ficou tão furioso que ordenou a um servo que lhe sussurrasse ao ouvido 3 vezes em cada jantar: Senhor, lembra-te dos atenienses. Ele não queria apenas punição, queria a conquista total. Em 490 a.C., uma frota de 600 navios cruzou o Egeu. Destruíram a cidade de Eretria e desembarcaram na Baía de Maratona, a apenas 42 quilômetros de Atenas. Por que ali? Porque a planície era ideal para a sua arma secreta: a cavalaria. O pânico tomou conta de Atenas. Os persas trouxeram consigo Hípias, o antigo tirano exilado da cidade, esperando instalá-lo como um fantoche. Os atenienses tinham duas escolhas: trancar-se atrás das muralhas e esperar a fome, ou marchar para enfrentar o destino em campo aberto. O general Milcíades convenceu os outros comandantes a lutar. Ele conhecia as táticas persas por ter servido no exército deles anos antes. Ele sabia que o tempo era o maior inimigo. Enquanto isso, um corredor chamado Fidípides foi enviado para pedir ajuda a Esparta. Ele correu 240 quilômetros em 2 dias. A resposta espartana: nós vamos, mas só depois que a lua cheia passar. Por motivos religiosos, os espartanos não chegariam a tempo. Atenas estava praticamente sozinha. Os exércitos se encararam por 5 dias. Os persas, aproximadamente 25.000 soldados, arqueiros letais e infantaria leve. Sua estratégia era saturar o céu com flechas antes do contato. Os gregos, aproximadamente 10.000 atenienses, mais 1.000 plateenses, protegidos por elmos de bronze, couraças e o enorme escudo circular. Eles lutavam na formação de falange, uma parede de escudos e lanças. Milcíades percebeu algo crucial: a cavalaria persa estava ausente, talvez reembarcando ou buscando provisões. Era agora ou nunca. Para evitar serem flanqueados, Milcíades fez algo arriscado. Ele esticou sua linha para que ela tivesse o mesmo comprimento da linha persa. Isso enfraqueceu o seu centro, mas fortaleceu os flancos. E então, o impensável. Os gregos não marcharam, eles correram. Os persas, vendo uma linha de bronze pesado avançando a toda velocidade sob o sol escaldante, dispararam suas flechas. Mas os gregos correram tão rápido que o tempo de exposição às flechas foi mínimo. O impacto foi ensurdecedor. O centro da linha grega, mais fraco, começou a ceder sob a pressão dos melhores soldados persas. Mas isso era parte do plano. Enquanto os persas empurravam o centro, os flancos atenienses esmagaram as alas persas e fecharam o cerco. A armadilha de pinças se fechou. O pânico se espalhou pelas fileiras persas. Aqueles que eram mestres da guerra móvel viram-se presos contra o mar por homens de ferro. Foi um massacre. Os persas fugiram em direção aos barcos, mas muitos foram abatidos nas águas rasas ou afogados nos pântanos vizinhos. Os gregos capturaram 7 navios. No final do dia, 6.400 persas jaziam mortos. Atenas perdeu apenas 192 homens. A vitória no campo não era o fim. Milcíades viu a frota persa sobrevivente contornando um cabo em direção a uma Atenas indefesa.
O exército, exausto da batalha, teve que marchar em passo acelerado de volta à cidade para desencorajar um novo desembarque. É aqui que nasce a lenda de Fidípides, que correu de Maratona até Atenas para anunciar a vitória e evitar que a cidade fosse incendiada e abandonada pelos atenienses. Era importante que a mensagem chegasse rápido. Os maridos haviam alertado as mulheres que, se eles não retornassem à cidade após um dia, elas deveriam matar seus filhos. Em seguida, suicidarem-se, para não caírem nas mãos dos persas. Eles haviam jurado, se vitoriosos, violariam as mulheres atenienses e sacrificariam seus filhos. Fidípides entrou na ágora e gritou: "Vencemos!", caindo morto de exaustão em seguida. Embora os historiadores debatam os detalhes, o espírito desse sacrifício deu nome à prova de 42 quilômetros que conhecemos hoje. Maratona provou que o Império Persa não era invencível. Deu aos gregos a confiança de que seu modo de vida valia a pena ser defendido. 10 anos depois, os persas voltariam com um exército ainda maior, liderados por Xerxes, mas a semente da resistência fora plantada. Se Atenas tivesse caído naquele dia, não haveria Pártenon, não haveria Sócrates, e a base da civilização europeia teria sido escrita em persa. Maratona não foi apenas uma vitória militar. Foi o dia em que a democracia ganhou o direito de existir.